E são nossos convidados Armindo Monteiro, presidente da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, e Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP. Agradeço a todos a presença aqui em estúdio ou a partir também da internet, que nos permite estas ligações. E eu começo pelo secretário-geral da CGTP, a quem pergunto como analisa este pacote de alterações à lei laboral, um anteprojeto que acaba por ser uma reforma profunda, que mexe aqui em mais de 100 artigos do Código do Trabalho. Muito boa noite e agradecer o convite e agradecer a todos os presentes. De facto, estamos perante mais de 100 medidas que o Governo se propõe a rever nesta alteração à legislação laboral, nesta proposta, neste anteprojeto que o Governo apresenta da revisão da legislação laboral. E relativamente a isto, a CGTP já teve a oportunidade de se pronunciar e era importante que os trabalhadores, aqueles que nos estão a ouvir, percebam a dimensão daquilo que está em curso. E nós podemos afirmar hoje que este pacote laboral que é apresentado por este Governo de revisão das leis do trabalho, aquilo que traz é um enorme retrocesso no que diz respeito aos direitos de quem trabalha, no que diz respeito à construção de um futuro diferente, no que diz respeito a um equilíbrio que todos nós procuramos na nossa vida, de conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar com a vida profissional. E, portanto, aquilo que este Governo faz, preto no branco, é responder, vírgula por vírgula, ponto por ponto, parágrafo por parágrafo, àquilo que são os interesses que as empresas demonstraram, que os patrões demonstraram desde o início, quando se depararam com um Governo que aquilo que está a demonstrar é, de facto, que está completamente aberto a responder aos interesses das empresas em detrimento da garantia de um futuro melhor para os trabalhadores, de estabilidade, que lhes permita um futuro diferente, um futuro com uma perspectiva de vida melhor que aquela que eles têm hoje. Já vamos esmiuçar algumas medidas. Eu pergunto aqui, Armindo Monteiro concorda com esta visão, com esta opinião de que há aqui um retrocesso nestas alterações? Olá, boa noite. Cumprimento também o secretário-geral da CGTP e o vice-secretário-geral da UGT. É sempre um prazer podermos esclarecer as pessoas. Eu começava por aí. Nós não devemos assustar as pessoas com questões que são falsas. É importante nós vermos, como disse o secretário-geral da CGTP, vermos ponto por ponto, parágrafo por parágrafo, onde é que efetivamente estão as grandes alterações. Nós, na concertação social, não somos propriamente alheios, insensíveis àquilo que é a sociedade portuguesa, aquilo que é a sociedade onde nos inserimos, que é a europeia, àquilo que é o mundo de hoje. Há um desequilíbrio, efetivamente, no Código Laboral atual. E isso temos que o corrigir. Mas corrigi-lo não é assustar as pessoas, não é amedrontá-las. Especificamente quanto à questão da parentalidade, e olhando para o que se passa, por exemplo, em países nórdicos, ao tempo que é dado às mães, aos pais, há aqui ou não um corte em termos de direitos? Não há. E eu explico porquê de forma muito concreta. A questão da amamentação que tanto tem sido falado. Aquilo que está a ser discutido é o procedimento, não está a ser discutido o direito. O direito continua a ser inalienável. Outra coisa não seria de esperar de um governo que naturalmente tem a centralidade da família no seu programa. Portanto, então houve aqui uma má comunicação por parte da ministra? Há uma comunicação que porventura não terá sido aquela que a comunicação social entendeu normalmente... Mas exigir um atestado médico a uma mulher de 6 em 6 meses para amamentar um bebê com mais de um ano? Deixa-me começar pelo início. A questão da amamentação, da redução, é ou não um direito? É. Está consagrado. Quem é que paga esse direito? É a Segurança Social? É aconselhado pela Organização Mundial de Saúde. Não é a Segurança Social que paga. Quem paga são as empresas. É preciso também dizer isto, é preciso esclarecer. As empresas pagam a redução de trabalho. Ou seja, há uma redução de trabalho e a empresa paga na mesma. E se me pergunta se deve pagar, eu digo sim, deve pagar. É uma responsabilidade que as empresas assumem porque nós precisamos de demografia. Com a crise de nascimentos que Portugal tem. Mas, por exemplo, esse entendimento não é assim em toda a Europa. Em França, por exemplo, não há redução do horário de trabalho, mas sem remuneração. E, que eu saiba, não está previsto neste Código, nenhuma confederação patronal o propôs apenas que haja aquilo que é efetivamente nesta base, nesta proposta, e é uma proposta do Governo, que haja uma
atenção àquilo que é a fraude. Vamos ouvir o secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte. Qual é a sua opinião em relação a este tema? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Um cumprimento muito especial aos meus companheiros de painel, ao Dr. Armindo Monteiro, Presidente da CIP, ao Tiago Oliveira, Secretário-Geral da CGTP. Bem, nós, permita-me a expressão, basta ver a notória satisfação do lado patronal para vermos que este anteprojeto, as medidas deste anteprojeto não vêm, de facto, no sentido de favorecer os trabalhadores. Nós, na UGT, sem prejuízo de uma análise mais profunda que iremos desenvolver com os nossos sindicatos sobre este anteprojeto, fizemos já uma análise do nosso secretariado nacional e, como é sabido e foi público, mereceu uma apreciação muito negativa desta proposta. E isto porquê? Porque achamos que é uma proposta que é extemporânea, é injusta e até despropositada, porque a economia, como já aqui foi dito, está a crescer. As contas públicas estão consolidadas, o mercado de trabalho está a funcionar e estamos em níveis de emprego como nunca tivemos antes. Infelizmente, há o desemprego jovem que é recorrente, infelizmente. E os grandes problemas, segundo os próprios empregadores, é a falta de mão de obra, não é a falta de dinamismo no mercado de trabalho. Portanto, esta proposta, neste momento, entendemos que não era premente, não era necessária, até porque o Código de Trabalho, é bom que se diga, desde em 2003, salvo erro, quando foi implementado, em 2009, depois com a revisão, já teve duas dezenas ou mais de alterações. E nós necessitamos de alguma estabilidade legislativa, mais ainda quando uma das maiores revisões foi feita há pouco tempo, há pouco mais de 2 anos. E o próprio governo, o anterior governo, enfim, que é praticamente o mesmo de agora, achava que era necessário fazer uma avaliação do impacto dessas medidas, pois nem sequer iniciámos o trabalho para fazer a avaliação do impacto destas medidas. E por isso, sem prejuízo de mais à frente discutirmos as medidas em concreto, a UGT não irá fazer como os empregadores fizeram aqui há bem pouco tempo, ou seja, ameaçar a saída da concertação quando nos gostamos das propostas. Ficamos lá, não vamos abdicar do nosso direito de contrapropor. Mas aqui estamos a falar, sim, especificamente de determinadas medidas. Nós também já vamos avançar para outras. Estas que têm a ver com a parentalidade. Por exemplo, ser mais difícil recusar o trabalho noturno aos fins de semana dos pais que têm filhos até aos 12 anos ou com deficiência ou luto gestacional. E eu volto outra vez à conversa aqui do Dr. Armindo Monteiro. Estas críticas em relação à parentalidade, olhando para estas medidas, há aqui um corte em termos de direitos. Vamos esclarecer. É importante nós esclarecermos. Nós temos a obrigação, enquanto dirigentes da concertação social, representando os trabalhadores ou representando as empresas, precisamos falar verdade. E isso é algo que a CIP não abdica. Falar a verdade. E desafio, naturalmente, o secretário-geral da CGTP e o secretário-geral da UGT para vermos ponto por ponto onde é que há efetivamente prejuízo dos trabalhadores. Mas tem havido abusos. Têm sido identificados abusos. Deixe-me dar este exemplo que perguntou. A questão do luto gestacional. Aquilo que está aqui em causa é a perda de 3 dias, certo? Mas não é. Porque ao mesmo tempo que há uma licença por interrupção de gravidez, seja ela voluntária, seja ela involuntária, que vai de 14 a 30. Ou seja, o que é preferível? É ter 14 a 30 ou ter 3? Aquilo que foi um entendimento e que está na proposta de lei, que volto a dizer, é uma proposta. Esta proposta é uma base de trabalho. É aquilo que naturalmente os parceiros têm que se pronunciar sobre ela. E, portanto, aquilo que os parceiros vão pronunciar é: preferem um luto gestacional de 3 dias ou preferem uma licença por interrupção de gravidez que vai de 14 a 30. Estas questões têm que ser analisadas de uma forma muito objetiva e não desta forma como, por vezes, às vezes, de forma enviesada se entende, que é o somatório dos dois. Nós não podemos ter esta demagogia, nós temos de ser muito claros e aquilo que é científico, eu não sou médico e, portanto, não consigo avaliar questões de natureza científica, aquilo que é científico deixemos para os cientistas, para os médicos a resolver. Aquilo que é equilíbrio de relações de trabalho, que exigem confiança, exigem perceber efetivamente onde é que está a medida de equilíbrio, essa é que de forma não enviesada
é preciso nós discutirmos, porque é esse o nosso papel e essa a nossa responsabilidade. Antes de ouvirmos Tiago Oliveira, eu perguntava-lhe só, tem conhecimento de casos de fraude, por exemplo, em relação à questão da amamentação? Em relação à amamentação é muito simples de se perceber e não é apenas uma questão que causa um alarido entre trabalhador e empresa. É entre trabalhadores. Os trabalhadores que abusam desse direito, naturalmente que criam um ambiente que não é um ambiente bom. Mas quantos abusam? Mas esta questão, quando se diz assim, então é possível ter amamentação até aos 6 anos? Volto a dizer, esta não é uma matéria científica, nós não vamos discutir matérias científicas. Aquilo que vamos discutir, seguramente, é os direitos, porventura que se calhar não se deveria chamar amamentação, deveria chamar acompanhamento. Deixe-me dar um exemplo. Vamos supor no caso de famílias monoparentais, em que há ou por falecimento da mãe ou por divórcio, em que é o pai a assegurar esse direito, assegurar naturalmente do aleitamento, sabe que só está reduzido a 1 ano. Porque é que para o pai está reduzido a 1 ano e para a mãe é ilimitado? Armindo Monteiro, nós já vamos continuar a falar, mas o Primeiro-Ministro está neste momento a falar e nós temos de ouvir, depois continuamos. Claro. Está na Feira de São Mateus, em Viseu, e fala agora à margem com os jornalistas. Vamos ouvir. O único. Em relação às leis do trabalho, há quem diga que há retrocessos em várias matérias dentro desta reforma. Como é que o senhor reage a isso? Leis do trabalho, reformulação e reforma do Ministério da Educação, privatização de 49% do capital social da TAP. Portanto, veja que de uma assentada estamos a falar de competitividade económica, estamos a falar de qualificação dos nossos recursos humanos, reestruturação de serviços públicos, setor estratégico de mobilidade e de apoio à economia. Podíamos acrescentar a diminuição dos impostos sobre o rendimento do trabalho, a regulação da imigração. Este é um governo que está a governar, está a fazer aquilo que lhe compete, a cumprir o seu programa, a transformar o país. As transformações e as mudanças incorporam discussão e nós estamos aqui para discutir. Estamos aqui, deixe-me só dizer, estamos aqui para debater com humildade democrática, mas com a firmeza de quem tem objetivos a cumprir. Nós queremos ter um mundo laboral que seja competitivo, que dê segurança aos trabalhadores, que dê estabilidade aos trabalhadores e dê também fatores de maior competitividade às empresas. Porque isso o que é que vai trazer? Vai trazer mais crescimento económico, mais criação de riqueza. E o que é que isso vai trazer? Melhores salários. E o que é que isso vai trazer também? Maior capacidade do Estado ter receitas para depois poder ter políticas sociais que não deixam ninguém para trás, ter políticas de solidariedade. Tudo isto está interligado e nós estamos aqui disponíveis para poder levar as discussões até ao ponto em que elas culminam em decisões. No caso das leis laborais, nós apresentámos um anteprojeto à concertação social. Vamos estabelecer um diálogo com os parceiros sociais, quer os empregadores, quer os trabalhadores. Vamos tentar que desse diálogo possa nascer uma proposta o mais consensual possível. É nessa fase que nós estamos. Depois seguir-se-á uma outra fase de discussão político-partidária. Ainda não chegámos a ela, quando chegarmos vamos efetuá-la. E depois chegará uma fase da decisão. Há uma coisa que eu quero que os portugueses podem ter a certeza. Nós queremos trazer a comunidade e a sociedade connosco para poder percorrer este caminho de transformação e desenvolvimento do país. Mas nós não vamos eternizar as discussões. Tudo isto tem um calendário, mas é para cumprir, é para fazer. Nós não estamos aqui para empatar ou empalear discussões. Estamos aqui para fazer com abertura, com espírito de diálogo, com espírito construtivo, e é isso que vamos fazer. O Primeiro-Ministro, então, a dizer aqui sobre esta questão da reforma laboral que ainda vai ser discutida, que vai ser estabelecido o diálogo com os parceiros sociais. Eu dou agora também a vez a Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, também Sérgio Monte, secretário-geral adjunto ao GT, que estão connosco, com Armindo Monteiro, presidente da CIP, a quem peço desculpa por esta interrupção, mas ouvimos também aqui o Primeiro-Ministro dizer que tudo ainda pode ser afinado. Tiago Oliveira, lanço aqui a questão da contratação em outsourcing, os contratos a termo passarem a ter uma duração máxima de 2 para 3 anos, recuperar o banco de horas individuais, também lhe peço a análise a isso tudo.
Uma excelente pergunta, aliás, uma excelente pergunta para desfazer e desmontar aquilo que o representante dos patrões ainda há pouco colocou, quando afirmou que estávamos a levantar questões falsas e a amedrontar os trabalhadores. Ora, cá está questões centrais, e ainda agora, e até foi positiva esta intervenção do Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro diz que a apresentação deste anteprojeto procura a segurança e estabilidade do trabalhador. E aquilo que, de facto, agora coloca, diz tudo. Nós não estamos a amedrontar, nós estamos a esclarecer e a desmentir aquilo que a retórica que está a ser introduzida está a tentar dominar o senso comum. É verdade. Aquilo que está neste anteprojeto, em matérias fundamentais para os trabalhadores, é colocar o trabalhador cada vez numa posição mais frágil relativamente à entidade patronal. E se temos, de facto, aquilo que o Governo avança e aquilo que o representante dos patrões ainda agora colocou, de que temos uma legislação demasiado rígida, que é preciso adaptar às novas circunstâncias, então, se olharmos para aquilo que é a realidade desta revisão, é uma revisão que visa perpetuar a precariedade. Nós temos no nosso país 1.300.000 trabalhadores com vínculos precários e aquilo que este Governo pretende é, relativamente à precariedade, relativamente aos contratos a termo, os contratos de termo certo passem de 2 para 3 anos, os contratos de termo incerto passem de 4 para 5 anos, o seu tempo de vigência. Portanto, logo aqui dá um sinal daquilo que é a procura da estabilidade deste Governo, que é uma profunda mentira, é continuar a colocar o trabalhador numa situação de cada vez mais insegurança relativamente ao futuro, mais uma vez o trabalhador no sentido de ser uma peça de uma engrenagem sempre a favor da empresa. Sérgio Monte, o que é que também tem agora a comentar em relação a estes aspectos que falei, em relação ao trabalho e também em relação ao que ouviu por parte de Montenegro? Se me permite, deixe-me só também fazer aqui uma pequena correção àquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da CIP. Diz que é preciso esclarecer, dizer a verdade, eu concordo perfeitamente. É que o luto gestacional só era utilizado os 3 dias de luto quando não era utilizada a licença dos 14 ou 30 dias por parte da mãe. Só aí é que havia lugar. E nem sempre essa licença era utilizada, Souto, porque muitas mães, infelizmente, não tinham ainda o tempo necessário de descontos para que a licença fosse paga, porque essa é paga pela Segurança Social, não é paga pelas empresas. Relativamente às palavras do Sr. Primeiro-Ministro, nós concordamos que há que dar segurança aos trabalhadores. Mas o que verificamos da análise destas propostas que agora falou é que essa segurança de facto aqui não existe, porque quando se alargam os motivos e a duração dos contratos a termo e até dos contratos de prestação de serviço, quando se institui o banco de horas individual, e repare que o banco de horas individual foi extinto em 2019 por acordo entre a UGT e os setores de atividade, isto há patrões e patrões. O banco de horas não servia aquilo para que tinha sido de facto criado e era subvertido para evitar o pagamento de trabalho suplementar. Quando há uma medida que ainda não se falou, mas que para nós é uma medida que, enfim, que nos preocupa bastante, que é a possibilidade... Eu vou-lhe pedir, Sérgio Monte, para que conclua, porque está a ter também problemas de áudio nesta ligação. Ok. Eu falo mais devagar, se calhar estou a falar... Não, peço-lhe que conclua, porque também temos que avançar. Sim, pronto. Portanto, estas medidas, o banco de horas, a proibição, a revogação do outsourcing, não vão no sentido de conceder a segurança ao trabalhador, antes pelo contrário. Armindo Monteiro, tem aqui várias questões para responder. Temos em Portugal mais de 5.200.000 trabalhadores. Eu não sei quantos trabalhadores estão sindicalizados na UGT ou na CGTP. Aquilo que a CIP propõe é auscultar os trabalhadores. Porque provavelmente a UGT e a CGTP não estão a conseguir chegar a todos e provavelmente nós temos também aqui que fazer um esforço de auscultar os trabalhadores. E por isso temos uma linha aberta para que nos façam chegar questões muito concretas que efetivamente consigam documentar para que consigamos incorporar essas preocupações nisto que nós vamos abordar. Mas não há aqui um retrocesso nesta questão da recuperação do banco de horas, os contratos a termo, a questão de poder substituir um trabalhador sem nenhum tipo de condição. É fácil ter aqui um discurso panfletário, é fácil ter aqui um discurso dizendo este tipo de afirmações e depois não demonstrar. Não foi o Governo que não explicou bem as alterações? Muito bem.
Porque neste momento ainda estamos numa base negocial. Isto é apenas uma base negocial. Não está aprovada, está em discussão. E esta discussão significa que agora vai ter que ter os aporos dos trabalhadores, das empresas e vamos procurar chegar a um consenso. Nós não temos que extremar, ainda antes de negociar, temos que extremar posições como se disto não pudesse resultar um equilíbrio. Tudo tem que ser negociado para atender ao equilíbrio. E o equilíbrio significa que nós estamos no mundo. Não podemos pensar Mas na de primeira forma reação diferente. não houve um equilíbrio, porque Mas as entidades patronais todas aplaudiram as medidas e da parte dos trabalhadores isso não aplaudimos, aconteceu. por exemplo, nós entendemos que, de facto, este apenas Precisa mais repõe leis. iniquidades que já existiam, iniquidades que era necessário corrigir. E quais são essas iniquidades? Foi falado aqui na questão do banco de horas. Os trabalhadores, se calhar é uma novidade para quem nos está a ouvir, o banco de horas não é para os trabalhadores trabalharem mais. É para substituírem momentos de pico de trabalho nas empresas por outros momentos em que a empresa não tem tanto trabalho. Ou seja, compensar períodos de maior atividade com períodos de menor atividade. E não pagar trabalho extraordinário. Isso significa que é possível que os trabalhadores possam compensar uns horários por outros, porque os picos nas empresas também acontecem depois nas Tiago Oliveira e Sérgio Monte, começando pelo Tiago, 30 segundos para concluirmos. Relativamente a uma questão central sobre a discussão e o seu futuro que o representante dos patrões estava aí a colocar. Dar aqui um exemplo concreto. Os trabalhadores do setor de comércio levaram há algumas semanas à Assembleia da República uma reivindicação muito própria. O encerramento do comércio aos domingos e dias de feriado. Com a proposta deste governo, posição deste governo, sabem qual foi? Foi de não responder aos interesses destes trabalhadores, continuando a perpetuar uma situação de fragilização e de falta de conciliação. Diga uma coisa breve. E falta de conciliação entre a vida pessoal e familiar com a vida que têm que ter disponível e que cada vez mais lhes é retirado. Portanto, esse é um dos aspectos. Outro aspecto que, de certo, será discutido. Sérgio Monte. Pela nossa parte, como disse há bocado o Sr. Ministro Leitão Amaro, isto não é como começa, é como acaba, e, portanto, vamos ver como acaba. Vamos participar nas negociações, não é obrigatório haver acordo, pode haver, pode não haver, e, por conseguinte, agora iremos fazer tudo para que as nossas propostas também sejam contempladas neste anteprojeto. Sérgio Monte, Tiago Oliveira, Armindo Monteiro, muito obrigada por terem estado connosco no 360. Boa noite.